Boa noite, amigos. É com grande alegria que mais uma vez estamos aqui para mais esta reunião, onde vamos falar sobre o Evangelho de Jesus, onde vamos sentir a sua presença tão carinhosa conosco. E sabemos que este é o momento do Evangelho, acontece todas as terças-feiras na nossa casa espírita, né? Que é na Sociedade Espírita Filantrópica Irmã Francisca. Porém, enquanto estivermos neste período de pandemia, estamos fazendo dos nossos lares estas lives que nos permitem estar juntos, né? Podendo realmente realizar na nossa para a nossa intimidade, momento de reflexões tão importantes, né? E assim, enquanto nós vamos iniciando, vamos lembrar, né, que nós estamos essa semana, numa semana da nossa pátria, né, comemorando esse aniversário de independência dessa terra tão querida para todos nós, que nos deu a oportunidade de aqui estarmos, né? E assim demonstrar a imensa gratidão a Deus pela oportunidade de realmente estar nesse país bendito. Para mim é uma terra muito querida, eu amo profundamente, né? Isto porque a bandeira está aqui atrás, né? Nós sempre colocamos aqui na minha casa, espalhamos a bandeira pela casa toda durante uma semana quando tem alguma comemoração patriota que nos dá a oportunidade de demonstrar o nosso amor e o nosso carinho por essa pátria que nos acolhe, né? E espero assim que seja de todos também esse amor por esse país tão maravilhoso que nós nascemos, que nós vivemos, né? Aqueles que não nasceram, que aqui vieram e que fizeram as suas vidas, né? E quem veio de fora sabe, quem conhece lá fora sabe da grandiosidade que é este país, né? Em todos os sentidos. Então, vamos neste momento dar início ao nosso Evangelho, sabendo que, como temos sempre gente nova assistindo, né? Nós fazemos primeiro uma prece, depois a leitura, os comentários e depois nós faremos o passe à distância que é dado pelos nossos passistas da casa, frequentadores da nossa casa, e depois as vibrações e a prece final. Isso dura mais ou menos uns 40 minutos, né? Então vamos dar início rogando a Deus e a Jesus a sua presença bendita entre nós. Sabemos que onde há uma ou mais pessoas, em nome de Jesus, rogando, estudando, refletindo nos seus ensinamentos, ali estará Ele conosco. E sentindo essa presença tão querida em nossas vidas, sabemos que todos somos atendidos em nossos lares que hoje estamos, né? E todos somos atendidos da mesma forma, porque através dos seus mensageiros do amor, cada um deles se encontra em nossos lares, a nos amparar, nos fortalecer, nos intuir, envolvendo não só o nosso lar, mas os nossos entes queridos que aqui se encontram nesses momentos de evangelho em nossas vidas. E sabemos que não ficam essas vibrações entre nossas paredes, mas elas se expandem a toda a nossa vizinhança. E assim vai se unindo a tantas outras orações para que possamos manter esta vibração amorosa deste momento a envolver esta terra bendita de luz, de paz e de esperança. Obrigada, Jesus, pela oportunidade bendita de estarmos juntos mais uma vez. E esteja conosco para melhor compreendermos as lições desta noite. Que assim seja.
E assim, amigos, vamos iniciar o nosso evangelho desta noite. Nós estamos fazendo o capítulo 19, a fé que transporta montanhas, e hoje nós estamos entrando nas instruções dos Espíritos e vai falar sobre a fé, mãe da esperança e da caridade. Quem traz para nós essa lição é José, espírito protetor, em Bordeaux, 1862. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não pode adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das suas próprias filhas. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Não é a fé que nos sustenta a esperança de vermos cumpridas as promessas do Senhor? Porque, se não tivermos fé, que esperaremos? Não é a fé que nos dá o amor? Pois, se não tiverdes fé, que reconhecimento tereis e, por conseguinte, que amor? A fé divina divina inspiração de Deus desperta todos os sentimentos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É, pois, necessário que essa base seja forte e durável, pois, se a menor dúvida puder abalá-la, que será do edifício que construíste sobre ela? Erguei, portanto, esse edifício sobre alicerces inabaláveis. Que a vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, pois a fé que não desafia o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. A fé é dominadora e contagiosa. Comunica-se aos que não a possuíam, nem mesmo desejariam possuí-la. Encontra palavras persuasivas que penetram na alma, enquanto a fé aparente só tem palavras sonoras que produzem o frio e a indiferença. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para que vejam o mérito da fé. Pregai pela vossa inabalável esperança, para que vejam a confiança que fortifica e estimula a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, portanto, a verdadeira fé na plenitude da sua beleza e da sua bondade, na sua pureza e na sua racionalidade. Não aceiteis a fé sem comprovação. Essa filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabei por que o fazeis. Segui os nossos conselhos, mas conscientes dos fins que vos propomos e dos meios que vos indicamos para atingi-los. Crede e esperai, sem fraquejar. Os milagres são produzidos pela fé. Como toda lição do Evangelho, linda, clara e profunda. Vamos lá, começar lá do início, né? Logo que ele fala para nós que a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Porque não adianta nós falarmos que temos fé e nos desesperarmos diante dos acontecimentos da nossa vida. Não adianta falar que temos fé quando estamos passando por momentos de testemunho e nos revoltamos. Não adianta falarmos que temos fé quando passamos por este momento de pandemia e nos rebelamos contra tudo e fazemos segundo nossa vontade as coisas que não podemos fazer.
onde está a fé. Aí ele fala para nós que ela é ativa, ela respeita as leis, ela respeita a nossa compreensão dessas leis. E a fé nos mostra que não estamos sozinhos nunca. Ela nos dá a certeza de que teremos um futuro melhor, que tudo na nossa vida passa, tudo. Nós passamos por momentos de dificuldades para um bem maior, para nós mesmos, que é o nosso aprendizado para passar por aquele momento difícil, para poder enxergar quais são as minhas necessidades de mudanças que eu preciso fazer na minha vida. Como é que naquele momento difícil eu posso me reconciliar com aquele irmão que está fazendo parte daquela situação? Ou então, como é que eu estou passando por um testemunho individual, quer seja no momento de doença. A doença eu acho que é a que mais mexe com a gente, né? Porque nós ainda temos receio do que vem depois da vida, né? Mas ainda também somos apegados a materialidade. Então, a doença, ela tem diversas nuances na nossa vida. E para passar por ela, cada uma tem que buscar qual é a minha necessidade, o que ela está dizendo para mim, o que essa doença quer de mim, o que esse momento de testemunho tão profundo e doloroso na minha existência está me convidando. Aí, se eu tenho fé, eu vou ter subsídios, eu vou ter força para reagir e para poder compreender aquele momento que eu estou passando e não me revoltar. Então aqui ele fala também, né, que, bom, vamos seguindo no caminho aqui, depois a gente fala sobre ela. Então ele fala que a fé é a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Então, porque se eu não tenho fé, como que eu vou acreditar que existe alguém que me ama profundamente e que me deu a oportunidade de passar por tantas necessidades ou por tantos testemunhos na minha vida e que seja para o meu bem? Se eu não tiver fé, como que eu posso acreditar nesse ser maravilhoso que é Deus? Então, por isso ela é ativa. Quando eu acredito, quando eu sei que as oportunidades me aparecem, porque não são só oportunidades, não aparecem só nos momentos de dores, mas é que nós só despertamos quando estamos passando pelos momentos de dores, né? E infelizmente ainda, não são todos, mas a maior parte de nós ainda vai ter esse despertar, né, da nossa própria consciência como espíritos imortais que somos quando passamos pelas dificuldades. Então, ele fala assim, quando ele fala para nós que ela é a mãe de todas as virtudes, é porque sem ela eu não consigo construir outras. E ele fala também dos pilares da fé. Então, assim, eu não tenho fé, dona, eu tenho que ter construções para ter essa fé. Então, também nos é dado, assim, e quais são esses pilares principais da fé? É a paciência, a inteligência, a compreensão, a calma e a confiança. Em quem em tudo isso? A compreensão das coisas que eu estou passando na minha vida são necessárias para mim. A compreensão de que Deus olha por mim e que cuida de mim. E que nos momentos de necessidade Ele está me carregando no colo, Ele está me conduzindo, porque eu não tenho recursos para me conduzir sozinha. E é nesse momento, em seus braços, que eu preciso pensar que é nessa luz bendita que é esse Pai misericordioso na minha vida. Eu preciso ter confiança nele, compreender as suas leis,
Porque essas leis, as leis divinas, elas são imutáveis. E elas estão ao meu redor, no meu dia a dia, nas mínimas coisas que eu faço, eu estou envolta nessas leis. Então, se eu cumpro com um dever, se eu cumpro com amor, com carinho, aqui ele fala do amor, né? Quando eu faço as coisas que eu faço por amor, eu estou mostrando que eu tenho fé de que aquilo realmente vai auxiliar alguém, vai ser bom para alguém. Então, aí fala da confiança, da compreensão, fala da calma. Então a gente fala, mas ter paciência e ter calma é a mesma coisa? Não, não é. Porque eu posso ser uma pessoa calma e não ter paciência com nenhuma situação. Mas a calma, eu sinto assim, olha, porque agora eu vou falar o que eu penso sobre isso. Para mim, eu me considero uma pessoa calma, mas eu não tenho construído a paciência em mim ainda. Mas na maior parte do meu dia, na maior parte das dificuldades que eu passo na minha vida, dos testemunhos que eu já tive, que eu já passei, né, eu tive calma para passar por eles, sem revolta. Então, agora, a paciência a gente perde quando alguém faz alguma coisa e você fala, eu já falei 1000 vezes para não fazer. A gente perde a paciência no trânsito, a gente perde a paciência e num monte de momentos que são pequenos e a gente não percebe. Né? Então, a paciência, eu acho que ela é muito mais difícil da gente construir. Para mim, Silvia, é a minha reflexão sobre isso. Calma e a paciência. Então, quando eu estou no trânsito, eu procuro exercer que essa calma me acompanhe para que eu exerça a paciência para com o outro. Ah, sim. Né? Então, eu estou treinando. Não que eu consiga toda hora. Mas a paciência é aquela coisa assim, que a gente perde porque não tem. Então, eu não posso dizer que eu já construí a paciência. Mas eu estou no caminho para entender que eu preciso construir a paciência com o outro, com as situações, muitas vezes, que o outro está envolvido. Né? Então, a calma, assim, para mim, é essa definição mais próxima que eu encontrei para definir a calma para mim. Tá? Então, eu sou calma porque eu não sou uma pessoa ansiosa e desesperada. Não sou. Então, eu me considero calma, mas não me considero uma pessoa paciente em todos os momentos. Né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Aí eu falei da confiança, da compreensão, da calma, da paciência e da inteligência. Todos nós, seres humanos, somos dotados de inteligência. Como eu aproveito essa minha inteligência, aí é uma questão particular. Eu posso usar a minha inteligência para o mal, como a gente vê no mundo, e eu posso usar a minha inteligência para o bem. Então, todos nós temos inteligência. Como usamos vai depender do nosso patamar de moralidade. Como eu estou, né, desenvolvida a minha moralidade. Como estão os meus sentimentos para com a humanidade, para comigo mesmo, para eu construir, né, coisas boas, realizar coisas boas com a inteligência que eu tenho. Então, a gente pode analisar que e cada uma delas, né, vamos pensar, e cada um desse pilar, ela tem uma ramificação que envolve orgulho, egoísmo, inveja, ciúmes. Então, para eu chegar num pilar, quantos sentimentos eu preciso mudar, eu preciso trabalhar em mim para transformar.
Então, a fé nós vamos construindo aos poucos. Mas eu tenho muita fé em Deus. Eu tenho muita fé, muita confiança nele. Em todos os momentos da minha vida. Minha reflexão? Sim, porque eu sei que tudo aquilo pelos quais eu estou passando, todas as situações que eu passo, são frutos da minha ignorância com as leis divinas. Porque se eu não me deixasse envolver por pensamentos negativos, se eu não me deixasse envolver pelas situações que me levam a pensar o mal, mas eu, na hora que a situação acontece, eu procurasse compreender aquele momento e refletir antes de agir, eu estaria fazendo o que comigo mesmo? Estaria tendo realizando essa fé ativamente. Eu estaria assim, tranquilamente. Olha, vamos ver exemplos, né? Quando a gente fala de fé, eu sempre me lembro daquele livro 2000 anos, que a Lívia, né, para mim, ela teve diversos momentos terríveis na sua vida, né? E ela, a separação, assim, a separação de corpos, né? Porque no mesmo lar, né? Ele e o marido. Mas quando o filho dela foi levado da sua casa. E o marido dela, envolvido por tantas falas de outras pessoas maldosas, dando a entender que era ela que tinha feito aquilo, e ele ouve aquelas palavras, perde, né, a confiança que tinha nela e se afasta dela. Então ela sofre a dor da separação do marido, sofre a dor da separação do filho, que era um bebê, e a separação da filha, porque o marido não deixa mais que ela cuide da criança, que ela não vai ser uma boa influência. Então ela na casa vive como uma escrava, né? Ela cuida dos afazeres da casa, né? Então, e ela, em nenhum momento da vida, em nenhum momento no livro todo, ela tem um momento de rebeldia. Ela tem um momento sequer de desespero. Ela tem a tristeza, logicamente, porque ela sentia essa tristeza de todos os jeitos, pelos filhos, pelo marido, né? E pelo filho, que ela não sabia o que estava acontecendo. Ela tinha a sensação dele estar vivo, mas onde estaria? E ela nem chegou a conhecer o filho, né? E só o Públio só encontrou o filho, ele já era adulto, numa situação também muito difícil. Mas a diferença, ali é uma diferença muito grande que dá para a gente perceber aquela pessoa que tem fé e aquela pessoa que não tem construído a fé ainda. Porque ele, Públio, conhecia aquela esposa. Como que ele poderia achar que ela tinha feito aquilo? E ele deu ouvido para as outras pessoas que estavam querendo denegrir realmente a vida deles. Então, olha só como como ela, para mim, foi um exemplo de confiança, de saber, assim, de procurar entender aquela situação e não se revoltar. Continuar amando aquele marido, continuar amando os filhos, e naquele pouquinho que ela podia estar
estar ali com a filha, ela aproveitava sem revolta, sem falar mal do marido. Isso é fé ativa. Isso é estar inteiramente confiante de que Deus está no comando de tudo e que nada está errado. Enquanto ela sentia toda essa paz, apesar da dor da separação de todos, dos filhos e do marido, apesar dessa separação toda, né, ela não tinha revolta. Então ela sentia a dor, mas não tinha, mas era uma dor com resignação. Com resignação. E ele também sofria muito, porque ele amava a esposa, amava o filho, logicamente, amava a filha, sabia que essa separação não era para o bem nem da filha, nem nada, porém, os valores voltados à vida material, as ilusões ainda da matéria, que foi envolvido pelas palavras de pessoas que queriam desfazer aquela família, né? Ele não deu atenção à sua intimidade, porque no fundo do coração ele sabia que ela não seria capaz de fazer aquilo, mas ele deu mais valor naquele momento àquelas outras falas, porque ele não teve fé nem confiança, nem para ouvi-la ao que ela tinha para dizer. Então, para mim, assim, é uma demonstração imensa de fé. Apesar que todos os livros do Emmanuel vêm nos mostrando essa riqueza da fé. Que nem no outro livro, 50 anos depois, também a Célia, é uma demonstração de fé constante o livro todo. Então, assim, quem não leu ainda, eu convido vocês a ler, porque nós precisamos ler esses espíritos que nos trazem essa referência de fé, para que a gente olhe para o nosso dia a dia e veja em quantos momentos do nosso dia a dia nós também já exercemos um pouco disso tudo, né? Um pouco dessa compreensão, um pouco dessa calma, um pouco dessa paciência, dessa inteligência que eu posso colocar na minha vida, né? Da confiança nos desígnios divinos, né? Em poucos momentos eu percebo essa fé, essa confiança que está tudo certo, né? E que aquilo que eu estou passando é verdadeiro, é necessário para mim mesmo, e não me revoltar. Então ele fala aqui que a fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os sentimentos que conduzem ao homem de bem. Então, quando eu estou assim, quando eu consigo perceber aquela situação e eu consigo enxergar, compreender aquele momento, porque quando eu compreendo, eu estou ativando a minha mente, buscando as leis divinas, mas não nas suas linhas, naquele sentimento das leis divinas, de cumprimento daquela lei. Então eu enxergo de outra forma, mesmo que no primeiro momento seja um abalo, mas depois, refletindo, ouvindo a intuição dos espíritos amigos, quando eu não me revolto, porque uma coisa é a gente sofrer, outra coisa é a gente se revoltar, porque a dor ainda ela faz parte do nosso mundo, mas como eu vou tratar aquela dor é que depende de mim, das minhas construções no plano. E aí ele vem falando que a fé sincera é dominadora e contagiosa, porque quando eu já tenho esse movimento de fé, eu consigo fazer com que outros à minha volta observem. Então eu não sou exemplo para ninguém, por isso que eu digo onde a gente pode olhar esses exemplos, né? Então, ainda falando desse livro, porque eu acho que livros assim são importantes a gente estar trazendo também, né? No momento em que uma grande amiga deles, né, do Públio e da Lívia, está passando num processo de doença muito grave, eles vão passar uma temporada com essa amiga, né? Que
o marido, né, o Públio era muito amigo do marido dela, e ela muito amiga. E ela ficou cuidando dessa amiga, pelo tempo que foi necessário, sem nunca reclamar, sem nunca querer estar onde ela não podia estar, porque ela tinha os limites que o marido tinha lhe dado, sem nunca reclamar, mas levando para aquele espírito que estava doente a palavra de amor, a palavra de carinho, a palavra de esperança. E essa pessoa, essa senhora de quem ela cuidou, começa a perceber que ela também se enganou com relação a ela. Tanto que fala com o Públio: nós dois nos enganamos. A sua esposa não é aquilo que estavam dizendo dela. Tanto que depois ela desencarna e quando eles voltam para casa, ele se propõe a ir conversar com ela para pedir perdão e voltarem a viver como marido e mulher, como eles tinham feito, apesar de já ter passado muitos anos, né? Mas o que acontece depois eu não vou contar. Eu quero que vocês leiam o livro, quem não leu, e quem já leu e não lembra, vamos ler para a gente rememorar esses momentos tão maravilhosos e divinos, porque a Lívia também esteve com Jesus, Públio esteve com Jesus, mas o Públio ainda não tinha construções para seguir Jesus, e ele recebeu o convite, mas ele não teve forças. Agora, a Lívia não só teve forças, como ela o seguiu, como ela teve coragem de fazer coisas para poder ajudar Jesus. Então, assim, essa demonstração de dedicação, de amor, de fé, de compreensão, de calma, de confiança, ela mostrou através das suas atitudes para aquela amiga. E fez com que a amiga percebesse o quão enganado tanto ela como o esposo estavam a respeito da Lívia. Então, é contagioso porque nós não precisamos falar que temos fé. Ela não precisou falar. As atitudes dela, o olhar, a singeleza das palavras que ela falava, é que foi trazendo à luz essa compreensão das outras pessoas, né? E o marido, ele já estava sentindo tudo isso, porque ele via nela essa força, né? Então, e a gente vai fazendo a construção dessa fé ao longo da nossa vida. E nós somos provados nessa fé, e aí a gente percebe que nós realmente já construímos a fé quando nós passamos pelos momentos de dificuldade, onde nós temos que respirar para tomar uma atitude ou para podermos entender, compreender aquele momento que estamos passando. Então, nós vamos construindo tijolo a tijolo. Não construímos numa existência só. A gente vem em construções ao longo da nossa jornada espiritual, né? Aí então ele vem falar, né, que não é falar, é fazer. São as nossas obras que mostram quem verdadeiramente somos, né? E ele vem falar para nós: crede e esperai, sem fraquejar. Os milagres são produzidos pela fé. Então, quais são esses milagres? Jesus falava: se você tiver fé, mesmo que seja como um grão de mostarda, que é a menor semente que nós temos, se você tiver fé, o que você pedir, obterá. E você pedir aquele monte, saia daqui para lá, ele irá fazer.
porque nós não temos confiança em nós e nós precisamos aprender a ter. Então, olha, nos dedicando à caridade, para conosco, para com o outro, e não é a caridade do alimento, não é a caridade da distribuição de material, da coisa material, é a caridade interior, que sai de nós para o outro, através de uma prece, de uma palavra, de um abraço, de um sorriso, de um olhar, que agora com a pandemia nós nos olhamos mais, né? Porque temos que andar de máscara, nem sempre dá para perceber que a gente está sorrindo. Então nós estamos aprendendo um novo modo de ser caridosos com o nosso olhar. E a esperança de que tudo está certo e que eu preciso compreender todos os momentos da minha vida. Momentos de alegria, momentos de testemunhos, são todos necessários para me fortalecer, para que eu possa fazer mudanças necessárias, para eu começar a enxergar e crer na fé que eu estou construindo. Então, olha, eu me estendi até nos comentários. Espero que tenha ficado, se ficou alguma dúvida, alguma coisa assim que não tenha ficado, que eu tenha me perdido, vocês por favor podem colocar no comentário que a gente esclarece, busca alguma coisa a mais para trazer, tá bom? Então, nesse momento, né, que foram essas as minhas reflexões a respeito desta lição. Então, que cada um possa também trazer suas reflexões. É importante a gente estar disponível para poder trazer a lição de Jesus para a nossa própria vida. Então vamos agora para o nosso momento de prece, de passe. E sabemos que para recebermos o passe, nós não podemos pensar em mais nada e em ninguém. Então, para isso, vamos trazer a figura de Jesus para a nossa mente. Esse mestre querido, esse mestre amoroso, que está sempre conosco, através dos seus mensageiros de amor, através do nosso amigo espiritual, mas está sempre nos atendendo às nossas necessidades. Então vamos manter o pensamento em Jesus para que a gente possa realmente receber os benefícios desse passe. Então vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente, pensar na figura de Jesus, numa cena em que possamos estar com Ele, ouvindo suas palavras, sentindo suas vibrações amorosas. Sentindo toda a luz do seu amor em nós. E que este passe que recebemos nesses momentos, trazidos por companheiros abnegados do plano espiritual e do plano terreno, possam ser como bálsamo para todos nós, atendendo nossas necessidades nestes instantes. E assim, Senhor, fortalecidos por tanta luz que recebemos neste momento, rogamos a Ti, Jesus, que envolva os nossos lares nas bênçãos do Teu amor, que envolva os nossos entes queridos para que sejam atendidos assim como nós.
E que nesses momentos nós possamos, Senhor, gratos por tanta luz que recebemos, entregar a Ti nossas vibrações mais amorosas, toda a luz do nosso amor, para que vós podeis transformar em bálsamo e atender a tantas necessidades nesse orbe terrestre. Te rogamos, Jesus, em especial nesta data, que envolva este Brasil querido, terra de amor, de esperança, de fé. Esta terra que nos acolheu, que nos acolhe com seu esplendor, com seus verdes, com o seu solo quente, com esse sol que nos aquece o ano todo, o tempo todo, com este povo, Jesus, tão acolhedor. Que nós possamos nunca nos esquecer que somos o coração do mundo, a pátria do Evangelho, e que felicidade, Senhor, estarmos encarnados neste país de tantas belezas. Nós te rogamos, Jesus, que envolva Ismael, o governador deste país bendito, e toda a sua equipe, que incansavelmente trabalha para que este país cresça em moralidade, com esperança de continuarmos a ser a pátria do teu Evangelho de amor, a irradiar a luz do teu coração a toda esta terra bendita que nos acolhe na encarnação. A nossa imensa gratidão, Jesus, por este momento de luz em nossas vidas, por sentirmos a grandiosidade de estarmos encarnados neste momento, neste país bendito. E que nós, Senhor, saibamos ser gratos infinitamente por esta oportunidade. E rogamos mais uma vez que tua luz, que teu amor permaneça em nossos corações, para que possamos estar contigo, Jesus, em toda a nossa semana, em todos os dias da nossa vida. Graças te damos, Jesus querido, graças te damos, Deus, nosso Pai misericordioso. E assim, terminamos mais um Evangelho de Jesus, trazidos pela Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca. Eu agradeço profundamente a oportunidade de estar aqui, podendo fazer esse Evangelho toda semana, né? E também lembrando que esse Evangelho acontece todas as terças, quartas, quintas e sábados, sempre às 19 horas. Então convido a todos para que participem, para que possam sentir as vibrações amorosas de todos os companheiros que nos mais variados dias vêm trazer a palavra de Jesus, vêm trazer uma outra conotação da compreensão desses ensinamentos. E rogamos a ti, Jesus, esteja conosco e que a tua paz reine em nossa semana
em nossos dias, em nossos corações e em nossos lares. Minha imensa gratidão por este momento de luz em minha vida. Até a próxima semana, se Deus assim o permitir, e tenham todos uma excelente noite e um grande e forte abraço para todo mundo. Muito obrigada pela companhia e pelas vibrações.